Olá, meus caros, todos bem? Desfrutando do perdão divino? É bom, né? Mas é bom não ficar abusando, né? Porque nós não podemos ter o perdão divino, ter a promessa da misericórdia que se renova a cada manhã para ficar abusando. Isso não é um salvo-conduto, né, para o nosso dia, de forma alguma. Aliás, queridos, nós temos que nos envergonhar do fato de Deus ter que renovar suas misericórdias a cada manhã. Nos envergonhar da nossa pequenez. Mas vamos fazer tudo, vamos combinar aqui e fazer tudo para que Deus não tenha que usar misericórdia conosco, né? Eu sei que é difícil, eu sei. Na vida pastoral é a mesma coisa, queridos. As mesmas tentações que os irmãos têm, as mesmas fragilidades, nós também temos, né? O que nós temos um pouquinho a mais que os irmãos é um conhecimento mais das Escrituras. Mas se esse conhecimento das Escrituras não alimentar o nosso coração, a gente não pode alimentar o coração dos outros, né? Existem pastores muito sábios de Bíblia, mas completamente sem compromisso com viver a palavra do Senhor, né? Tem muita gente que sabe disso. Mas não é esse o nosso assunto. O nosso assunto é a igreja, a comunidade do perdão. Nós vimos que a igreja recebeu o perdão. E como foi lindo o estudo de ontem, né? Ver que Deus já nos perdoava antes de criar o tempo, antes de fazer a eternidade. Maravilha! E hoje nós vamos dar sequência, né, no nosso penúltimo vídeo, que fala sobre a igreja vive o perdão recebido. A igreja tem que viver o perdão recebido. Voltamos naquele texto, né, que está nos acompanhando durante toda esta semana, que é o texto de Romanos capítulo 6. Nós já vimos o versículo 7, vimos o versículo 11, né? E agora nós vamos ler o versículo 8. O versículo 8 diz assim: Ora, se já morremos com Cristo, lembram-se do conceito? Dentro do capítulo 6, no nosso perdão, Deus matou o domínio do pecado sobre nós. Nós podemos lutar contra o pecado e precisamos lutar contra o pecado, é o que diz o versículo 11, né? Então ele diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Uau! Podemos ligar esse versículo 8 lá com o versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, olha só a comparação, para que, olha a finalidade de sermos sepultados com Cristo no batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Assim também andemos nós em novidade de vida. Veja mais um versículo, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então ele está nos dizendo que nós não temos mais escravidão, não somos mais escravos do domínio do pecado. Mais dois versículos aqui de Romanos 6, o versículo 12 e versículo 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O apóstolo Paulo diz, se você gostou da ideia de Jesus morrer por você, como consequência, você tem que nascer de novo na ressurreição do Senhor Jesus. Nós temos uma nova vida, as coisas antigas já passaram, aquelas manias já passaram, tudo agora se fez novo. O que o apóstolo nos mostra nos versículos 4, 6,
12 e 13, é que o perdão que nós recebemos de Cristo, ele morrendo na cruz e nós morrendo com ele ressuscitando e nós também ressuscitando, o conceito que ele coloca é sobre o conceito de uma condução de vida transformada. A nossa vida deve ser conduzida de acordo com o perdão que recebemos. É muito triste receber mensagens de irmãos dizendo assim: fala você com fulano porque eu não quero falar com ele. Cada vez que eu falo com ele, dá briga. Olha, eu não tenho ido porque não me dou com tal pessoa. Cadê a novidade de vida de vocês? Onde está o que aprenderam desde cedo nas Escrituras? Quer dizer que na hora de colocar em prática aquilo que nós aprendemos e ensinamos das Escrituras na igreja, na hora de colocar em prática, nós estamos livres? O escritor aos Hebreus diz que não pode existir raiz de amargura, porque essa raiz brota, contamina, não é? Influencia terceiros. É ridículo. Ter dentro da igreja irmãos que não se suportam. Além de ridículo, é pecado. É pecado. Como sempre falaram os antigos pastores, eu também falo: como é que nós oramos o Pai Nosso? É pecado nutrir no coração, rancor, mágoa. Eu não quero falar com fulano. Fale você, pastor. Eu não quero perdoar. Eu não quero me arrepender. Eu não quero viver em comunhão com ele, pastor. Logo, eu não quero que o sangue de Cristo tenha eficácia na vida dele ou na minha. Porque nós só somos um corpo em Cristo por causa do sangue dele por nós. Ou nós estamos cuspindo no prato em que comemos? Aliás, imaginamos que comemos. Como nós podemos amar a Deus que não vemos, se não amamos o irmão que vemos? Eu sei que estas palavras terão consequências para mim. Eu sei, porque todo mundo é culpado pelo meu pecado, não eu mesmo. E principalmente o pastor é culpado pelo meu pecado. Não sou eu culpado. E eu não gosto quando o pastor abre a Bíblia, lê a Bíblia, interpreta a Bíblia e abre a minha ferida e tenta apertar para o pus sair de dentro da minha ferida. Eu não gosto disso. Já tiveram bicho de pé? Eu tive uma vez bicho de pé. É uma coceira gostosa. Eu já falei isso em vídeo. Mas é um corpo estranho. É um corpo muito estranho dentro de nós. Não pertence a nós. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Quando eu não perdoo o meu irmão, ou quando eu não converso com o meu irmão, ou quando eu, pior ainda, me imagino Deus avaliando o que o meu irmão vai pensar se eu falar isso. Só Deus esquadrinha os pensamentos.
Eu estou pegando esse versículo 6 e dizendo que eu gostei do sangue de Cristo ser derramado por mim, mas eu não quero me livrar da escravidão do pecado. O pecado nos escraviza. A falta de perdão, de perdoar o próximo, a falta de viver o perdão que nós recebemos de Deus, se é que recebemos. Eu sei que eu recebi. Eu luto contra o meu espírito italiano e espanhol. Eu luto contra isso. Eu peço. E vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Quando nós perdoamos o próximo, isso faz tão bem para o nosso coração, porque nós nos libertamos daquela erva daninha que fica lá dentro do coração e da nossa mente, que ela fica corroendo o nosso corpo, querendo brotar, querendo passar para os outros. É tão sério isso, mas tão sério. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Que Deus não aceita adoração e oferta de adoração se nós soubermos que alguém não gosta, que nós temos um pecado contra alguém. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, nós sabemos que o Sermão do Monte significa as regras do reino de Deus. As regras do reino de Deus. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, depois da reconciliação, voltando, faze a tua oferta. Pastor, fulano de tal brigou contra mim. Você já colocou Mateus 18,15 em prática, irmão? Ah, não adianta. Você já colocou? Ah, não adianta, porque eu conheço ele. Você já colocou? Mateus 18,15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Provérbios 25, versículo 9. Provérbios 25, versículo 9. 9 e 10, queridos. 9 e 10. Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo e não descubras o segredo de outrem, para que não te vitupere, te insulte, te injurie aquele que te ouvir, e não se te apegue à tua infâmia. Queridos, pleiteia a tua causa diretamente com teu próximo e não descubras o segredo de outro. Não vai contar para os outros o que aconteceu. Vá primeiro falar com ele, porque aquele que te ouvir e você não conversou com quem pecou contra você, aquele que te ouvir vai ficar por aqui, ó. Vai falar de mim também. Não te vitupere, não use de injúrias. Queridos, a igreja é a comunidade do perdão que nós recebemos e do perdão que nós temos que viver. Nós não podemos nos desassociar do perdão. Vejamos, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Marque esse texto, por favor, eu quero que você leia depois. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 23 ao 33. 23 ao 33. Ele vai falar sobre a unidade do corpo de Cristo e até onde vai a nossa liberdade dentro do corpo de Cristo.
Nós somos livres. É o que diz aqui, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Eu tenho a liberdade, mas a minha liberdade é vigiada por mim, ao ponto de não usar da minha liberdade para escandalizar o meu próximo, para escandalizar o meu irmão. Portanto, quer comais, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Meus amados, a igreja é o lugar onde nós temos que viver esse perdão. Nós não podemos continuar alimentando dentro de nós pecados que nós sabemos, rancores. Não podemos. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu sei que o vídeo de hoje é pesado. Eu sei que é pesado. Mas é a nossa função de usar o cajado também, e não apenas a vara. Os irmãos têm orado por nós, para que possamos colocar assuntos diante da igreja, tanto aqui quanto no púlpito. E quando Deus coloca um assunto como esse, perdão, quando Deus coloca assunto como esse, nós não gostamos de ouvir, mas precisamos ouvir. O que é mais gostoso para a criança? Comer um doce enquanto está com uma ferida na perna ou colocar um remédio que arde ali para limpar? É claro que é comer um doce. Mas o que vai curar não é o doce. O que vai curar é o remédio na ferida, que vai terminar de expurgar, vai limpar a ferida, para que ela se cicatrize da maneira correta. E amados, cicatriz não é sinal de derrota. Cicatriz é sinal de vitória. O corpo reagiu contra aquela agressão ao corpo. E a cicatriz é uma marca de que o corpo venceu a agressão. Então, cicatriz é sinal de vitória e não sinal de derrota, de coisa triste. Então, eu sei que pode estar doendo, pode ficar com raiva de mim por estar falando assim. Mas cure a ferida do seu coração. Não contamine os outros. Se você tem rancor por alguém, resolva entre você e esse alguém diretamente. Não coloque outro no meio. Não coloque outro no meio. Os irmãos vão saber a doçura que é, depois que conversar abertamente com alguém sobre os problemas existentes entre esses dois, os irmãos vão experimentar uma paz tão grande, vão experimentar uma delícia tão grande, que um vai olhar para o outro e vai dizer, por que a gente não fez isso antes? Estou falando de experiência própria. Experiência própria. Como eu sei que esse remédio arde, eu sei também que depois que ele arde, ele cura. Estou compartilhando com vocês, porque durante muito tempo meu coração esteve assim. Até que eu criei vergonha na cara e fiz o que a Bíblia mandou fazer. A delícia da restauração é incomparavelmente melhor do que a vergonha de encarar o irmão pedir perdão. Faça isso, experimente. Afinal, Cristo morreu por nós para nos reconciliar com Ele. E precisamos nos reconciliar
entre nós mesmos. Santo Deus, nos dê coragem de encarar o nosso irmão a quem nós ofendemos ou de quem fomos ofendidos. Porque o perdão que o Senhor nos deu é infinitamente melhor do que qualquer vergonha e medo que exista em nós. Senhor, arranca as raízes de amargura que o teu povo tem, que nós temos. Arranca. E no lugar dessa raiz de amargura, coloque, Senhor, raiz de uma planta que seja útil. Tira a raiz desta erva daninha e coloque ali do bálsamo, a raiz da planta do bálsamo, para que o nosso viver seja um viver curativo. Nos dê coragem para isso, é o que pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Grande abraço em todos, um abraço bem apertado e de preferência com lágrimas. Deus abençoe.